Eu abro meu Evangelho, capítulo 5. Suicídio é a loucura. E tem que suspirar, porque se isso não é um suicídio, não é uma loucura, eu não sei o que é. E não vou ser hipócrita. É difícil controlar a mente quando se fala em sexualidade. É difícil, é difícil. É, é um alimento que você nutre cada vez que é mais, quer mais e quer mais. É um círculo vicioso sem fim. Até que você realmente decida sair fora dele. Seu Zé, me perdoe ser tão longo, mas eu tinha que criar um contexto, queria criar uma imagem. E aí quando tudo começa a desmoronar, o boleto chega, usar dessa forma. Não tô querendo julgar ninguém, por mais que às vezes vem com veemência na minha mente algumas coisas. As pessoas se agarram em outro tipo de loucura, não que seja loucura, mas aí jogam toda essa carga em cima de uma religião. Joga tudo isso que não, a religião agora vai me salvar, me me recuperar, eu mudei, tudo bem, tá tudo certo, ninguém tá julgando, mas espero que eu não esteja julgando, me perdoe. Mas aí quando vê que aquilo ali não te mudou, porque você não mudou, e aí? Seu Zé, eu consigo ir até aqui, por gentileza, fique à vontade. As suas colocações foram brilhantemente certeiras. Nós já nos conhecemos, não precisamos mutuamente de elogios, mas de sinceridade. Porque se falarmos de sexo, você está falando de evangelho, sim. Porque o sexo, ou materializar amor, pertence à vida. Da mesma forma que o Senhor abriu seu coração, como assim você fala de vez em quando, meu jovem, eu também vou abrir a minha consciência e botar esse maquinário, cérebro, como vocês dizem, a funcionar. Vamos raciocinar e vamos ter fé. O que inibe, dentro do Evangelho, falar de assassinato? O que inibe, dentro do Evangelho, ter um olhar da pedofilia? O que inibe no estudo no Evangelho falar de suicídios? O que inibe, dentro do Evangelho, trazer um assunto muito atual, real, como este, que o Senhor, pela sua mediunidade, com o Senhor Sete Caveira e também pela sua inspiração nata, sua, nos trouxe e nos ofertou. O Evangelho é uma terapia e uma terapia medicinal. Veio tratar de doentes, não veio tratar de sãos. Lhe asseguro, Senhor Claudir, que certamente muitas pessoas que nos escutam, algumas passam por processos de desvairis sexuais e de transtornos na sua intimidade e pagam, mediante a dor e o sofrimento das mesmas, um preço muito alto. Quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos falando de penetração. Pênis, vagina ou ânus, ou lábios, que seja o contato físico. Nós estamos falando de sensação. Nós estamos falando de impressão. Nós estamos falando de instinto. Nós estamos falando de um ímpeto governado pelo desejo, que quase sempre é mandado pela carência, e de uma vontade empurrada aos trancos e barrancos pela ansiedade, quase que sempre. Então, quando nós falamos de sexo, é quando você dorme e acorda. Só que a mente humana,
E o aforismo e os apegos às formas, modos e maneiras têm como sexo só o coito, ou concruio, o mesmo nome sexual. Esse é detalhe. E isso está muito mais para uma massagem muito mal feita, onde duas pessoas, e hoje em dia mais, não há crítica em minhas palavras, espanqueiam um outro, até que por certos orifícios ou certos membros possam aspergir de si não só o orgasmo, mas a sua saúde, a sua energia, a sua paz, a sua calma, o seu melhor. Porque o gozo, o orgasmo, não é apenas uma secreção secundária. É um líquido, é um néctar da vida. E isso os grandes yogas sabem muito bem. E isso, independente de ser yoga, quem se ama e materializa amor pelo ato sexual, sabe melhor ainda. Sabe as tuas palavras, meu amigo. Então, o que eu posso trazer a você é essa inspiração de Urim e Senhor Ônix, ou Exu, Guardião, Sete Caveira. Que assim seja, me faço de médios a partir de agora. Nós entendemos que o suicídio pode ser acometido em vida. E pode ser acometido todos os dias que você suicida-se, quando elimina sua naturalidade. Na lei do magnetismo pessoal, da sensualidade, que se inicia o ato de autodesleixo ou de autopreservação. O corpo, tal qual, é uma matéria, como o copo, que nesse exato momento eu usei para tomar água deste médium. Porém, eu peguei com carinho, tomei e larguei com cuidado. Obviamente que seu corpo, você que me ouve, não é um copo. Porém, dentro do seu corpo, nessa metáfora, reside um líquido quintessenciado que não é uma água, mas é seu espírito. E nisso há uma qualidade muito maior, não desfazendo do corpo, mas maior do que o corpo fisiológico humano. Quando você não valoriza esta essência por dentro, você pega o copo de qualquer forma e você larga ele em qualquer lugar, inclusive na mão de qualquer um. Chega um tempo que o copo fica engordurado. E esta gordura não é o espermatozoide de qualquer um, nem muito menos o orgasmo ou o espasmo feminino de alguém, que você nem sabe, nem lembra mais o nome. Mas é o óleo do desconhecido senso de sensibilidade que você, por maioridade, deveria ter, saber e assim se influenciar-se e fruir por naturalidade empática de se respeitar. Quando não existe esse respeito, nem na sensualidade, o pênis não é só para fazer xixi. Com todo respeito, senhor Claudir, é usado muitas das vezes, tal qual como o mesmo pênis, colocar em alguns orifícios podre. Não fisicamente, mas energeticamente. Porque a lei de sintonia grita. A água não se mistura com azeite. De uma forma bem simples para bom entendedor. Então, muitas das vezes as pessoas falam: nossa, eu fiz amor com uma mulher linda, maravilhosa. Muito bem. Passa outro fim de semana, por livre e espontânea vontade, e assim por inqualidade de descontrole sensual e sexual, tanto homem e mulher, começa a colocar em fila todas as conquistas que a sua vagina e a sua vulva aguentou, ou, com todo respeito, Sr. Claudir, o seu bumbum acolheu. E assim também se faz aos homens. Todas as nádegas que ele abriu, ou todas as pernas que ele porventura pode ter escancarado. Quem faz sexo entende esse linguajar. Quem faz amor desconhece esse tipo de palavra.
pelo menos sentida, não assim dita e escrita. Estou falando, estão me pedindo para repetir com todo o respeito ao grupo e ao evangelho, mas isso é falar com adultos, não com crianças. Então, Zé, a espiritualidade, ela se mete no nossa forma e no nosso jeito de transar e fazer amor? Não. Vocês se escarneiam como bem quiser. Porém, aqui é um grupo de estudo, não de julgamento. Muito assertivamente, inspirativamente, o Sr. Claudir nos trouxe essa informativa, apesar que as suas colocações já foi a maior e melhor explicação dada. Não é um elogio, é uma realidade. É uma morte. E um crime mediante a sua própria energia, mesmo que aos poucos, em vida no corpo físico, a má utilidade da tua sensibilidade, que poderia sim e deve naturalmente inspirar-se e emanar do seu corpo sensualmente com dons, não apenas por ter um seio bonito e um bumbum avantajado, mas por ser uma mulher graciosamente interessante. E isso hoje é muito difícil. Interessante é o bumbum ou o seio. Tanto para aquele que prefere, infelizmente para aquelas que querem ser preferidas. Quando não se qualifica o seu corpo, porque você gosta do que o alimenta por dentro, você se crucifica, massifica e se truicida pela forma superficial da beleza que ele tem para fora. Isso a bicheira come e o tempo corrói. Assim se faz os homens. E se não tiver, porventura, um pênis de certo tamanho ou de certa grossura, não são machos. Se não for macho, com mulheres, talvez nem seja homem. Isso é uma morte que desqualifica a sensibilidade e afeta profundamente a inteligência biopsíquica, 5 sentidos humanos. Ao ponto de, conforme os cheiros, você se excita. É normal, Zé, totalmente normal, afinal, você tem uma parte animal, os lóbulos reptilianos, e também você tem o seu instinto, mas o seu instinto não lhe domina. Afinal, você que está me ouvindo, creio eu, é um homem sapiens. Então, nos sentidos ordinários, aquilo que você vê te excita, lhe impressiona. Aquilo que você ouve lhe excita, e assim por diante. E as pessoas vão vivendo com a sua sensorialidade somente à base da excitação sensorial, da precipitação, não da sensibilidade, mas do instinto, nas coisas da matéria, ao ponto não de querer desfrutar para ter com prazer, mas ao ponto de ser usados para talvez ter algum pouquinho ou cota de prazer unitário. E quase sempre prazeres que tem que pegar, puxar, beijar, apertar, arrancar, colocar, possuir, subjugar. E hoje em dia, meu amigo, meu irmão Claudir, até mesmo enlouquecer. Enlouquecer porque a mente humana entra num estado extremamente maquiavel. Quando o corpo físico, mesmo belo, não satisfaz mais os teus instintos loucos e desairados, as pessoas, muitas das vezes, algumas caem nos processos de zoofilia, pedofilia, ou em processos de voyeurismo, ou quando não, um bom homenagem, ou como vocês chamam, casas de troca-troca de casais. Isso é evangelho. Não estamos fugindo do estudo da saúde do espírito e da purificação da alma e do equilíbrio, por que não dizer do ego e da amancificação da consciência, para que a mente humana volte a ser sapiens, não animalizada pelo instinto que ela se faz, querer, possuir, reter e tomar. A cada um conforme as suas obras, já dizia um grande mestre.
E assim se faz a cada um a obra que fazem dentro do seu copo. Copo este, que é seu corpo, mas líquido que vai dentro deste corpo, espírito, que é o recipiente mor da sua paz. Então, o sexo que nós vamos comentar, se você quiser, seu Claudir, sempre unindo com o Evangelho, isso para nós não há muita dificuldade, independente da forma que caia o mesmo, nós podemos garantir que é no momento que você acorda, você faz amor com a vida. No momento que você dorme, você está materializando o amor com a vida. Agora, nesse intervalo, eu não posso garantir se você materializa alguma coisa ou você está se desmaterializando na sua intimidade por apenas querer transar. Em metáfora de uma realidade, se aparecer, possuir ou ser possuído. Quem materializa amor com a vida, frui. Como você sabiamente falou, vamos movimentar os nossos átomos. Vamos, além de ter desejo, ter designação, determinação e disciplina. Não vamos só pensar e ter desejo, mas vamos raciocinar além do desejo e da vontade e vamos nos refinar. Vamos fazer amor com nós mesmos sem precisar haver a masturbação das genitais, ou seja, masculina ou feminina, mas vamos nos masturbar no bom sentido da palavra, de nos confiar e além do que podemos estar. E este além não é em posições sexuais, não é em posições sensuais, e não é num ser sexualizado ou instintivo, mas é num ser produtivo, que pode ter prazer usando seus talentos, que pode ter orgasmos, assim, desenvolvendo os seus dons, e pode ter espasmos e ir ao clímax máximo de um gozo na vida, na sua intimidade, dentro do seu recipiente, copo, para não dizer corpo, beber o líquido do poço de Samaria, chamado Pai de Espírito. Bom dia, seu Zé, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Enquanto eu vou escutando, né, até chegar a minha vez de fazer a pergunta, e muitas vezes a gente não tem uma pergunta formulada, né, a gente abre o Evangelho e aí às vezes muda o tema, enfim, mas eu vou lembrando de coisas, vídeos, livros que eu já li, coisas que eu já estudei. Eu lembrei de um vídeo que o Dr. Fritz, incorporado em um médium, falou sobre as dificuldades dos trabalhos com nós médiums. E ele dizia, se a pessoa reencarnou espírita, né, falando no geral, assim, espiritista, vamos dizer assim, é porque é devedor e o quanto era difícil trabalhar. E ele falava da energia sexual desregrada dos médiuns, que é muito comum, né? Os médiuns terem a energia sexual, não conduzirem de forma adequada a energia sexual. E alguns anos atrás, quando eu comecei a buscar informação, eu tinha curiosidade sobre o que era Exu, né? Eu venho da escola kardecista, vamos dizer assim, não sabia o que era. E comecei a pesquisar no Google. Encontrei muita coisa relacionada à sexualidade, blogs, sites, que traziam muita vulgaridade, ligando a linha de Exu, a vulgaridade, médium incorporado, sentado no colo de outro médium, símbolos fálicos, essas coisas bem vulgares, assim. E eu queria perguntar, não sei se é exatamente uma pergunta, se é correto afirmar que quem tem uma propensão maior ao trabalho mediúnico reencarna com
seria missão a palavra, né? Tem uma propensão maior ao trabalho mediúnico, né? E também tem uma propensão maior a produzir, vamos dizer assim, considerando que o corpo é uma usina e às vezes quem é médium, por exemplo, produz mais ectoplasma, né? Vamos dizer assim. Isso acontece também com a energia libido. Eu não quero usar a palavra, o termo energia sexual para não fazer essa ligação com sexo, penetração. Não, falando de energia libido, de mediunidade, existe alguma relação e é possível o médium sentir algo semelhante a uma excitação durante um trabalho mediúnico ou não? Eu entendi a sua pergunta. E é uma pergunta interessante, porque primeiro eu vou começar a falar de Exu. Sim. O nível de Exu, como vocês entendem, evoluído, é um pouco conturbado. Já disse isso várias vezes, com muito respeito, sem julgamento. Porém, se nós classificássemos Exu, a maioria dos Exus que incorporam, estou dizendo, as entidades, merecedoras de total respeito meu e admiração pelos seus esforços para evoluir mediante aos seus medianeiros e o afrorismo que os mesmos trazem e os vestígios que os mesmos alimentam. A maioria, não todos, mas a maioria dos Exus que incorporam hoje, não só no Brasil, mas neste planeta, e isso, repito e friso, são extremamente úteis e fazem a parte deles. Se nós pudéssemos colocar um sexo ou ato sexual, existem autores que falam que Pombagira e Exu é a vontade, o desejo e o prazer. Procede? Sim. Os Exus mais terra a terra, sim. Porém, a fonte deles é a fonte libido. Prestem e sintam o que eu vou falar. Mas também existe Exus um pouco mais evoluídos que no mesmo libido eles trabalham com a percepção, a convicção e o intuito. Já são outra categoria de Exu. E esses da primeira, por respeito, eu vou passar por cima. Não deles, mas eu não vou falar muito. Mas o da segunda que eu estou falando, eles já não aceitam barganha. Não importa a eles roupas bicolores, nem muito menos estavismos de qualquer escritor que manipula como ele deve trabalhar ou não. Eles já são obedientes ao amor. E totalmente prudentes e ecumênicos e fraternais na forma de exercer os seus trabalhos mediante a lide pacienciosa e calma no amar, no retrato e no trato educacional, Exu por si mesmo, e educativo e elucidativo aos seus medianeiros. Isso também não se fala muito, não é, Augusto? É. E depois nós temos outros Exus, que eu nem vou falar de lei, Exus, que só trabalham com a força libido na sua pureza mais profunda no ser humano. Zé, o que é força libido? Psiquismo. Força psíquica pura. Força psíquica é pênis? Não. Força psíquica é vagina? Não. Nem ânus. Nem lábios. Força psíquica. Pensar, raciocinar, sentir, se emocionar, discernir, convir, intuir, se inspirar, empático, antipático e assim todo o molde de um psiquismo que pode formatar o que vocês chamam na expressão da terra de vida em espírito encarnado ou desencarnado. Esses Exus já são os Exus mais universalizados. Não são propriamente coligados ao afrorismo e crendicismo religioso da raça humana atual. Porém, podem vir em qualquer nível de consciência. Muitas das vezes eles, os de lei, seu Sete Caveiras está pedindo para mim falar assim, assim será, eles entram em terreiros, esses que você falou, aonde alguns Exus deste primeiro nível que eu disse, e até muitas vezes são Exus, não é pessoa se fingindo, mas os Exus por manipular a energia sexo em si, e eles não transam,
não transam. Quem faz isso são os obsessores com os encarnados, pode acontecer. Mas um Exu, mesmo sendo um rabo de encruza, ou um Exu pagão, ele já não necessita do orgasmo. Porém, ele ainda tem alguns tipos de declínios, algumas euforias, algumas festas e algumas alegorias. Você me entende, Sr. Augusto? Sim. Mas, entretanto, por existir realmente um Exu, e ele ficar 2, 3, 4 horas incorporados no seu médium, não é isso que vai poluir ele. Porque o resto do tempo, neste nível, eles ocupam as suas vidas espirituais estudando psicologia avançada no psique humano. Tipo, é uma espécie de psicanálise misturada com psicologia e muito bem embolada com psiquiatria. Todo Exu necessita, independente do que ele vai trabalhar, ir aprendendo a como lidar, a não ser com o outro, mas consigo mesmo. Nas piores margens e plairagens que pode o dia a dia na labuta externa com seu medianeiro aparecer, como também à noite e o dia, no seu convir interno, ele se esclarecer ou se embrutecer. Você me entende? Uhum. Mas isso também não se fala, porque isso é além da religião. Isso se chama vida. Vocês esquecem, e digo isso não para o senhor, que fez uma pergunta excelente, mas vocês muitas das vezes esquecem que nós, Exus, temos vida. E eu não sou movido por encruzilhada, nem muito menos por oferenda, nem por charuto. Manipular e trabalhar com isso não quer dizer que isso resume a minha existência como espírito. Então, a cada um o Exu que merece. É uma das mais límpidas verdades para quem trabalha com nós. A cada um se afilia à corrente, ao arquétipo e à egrégora do Exu que necessita. Por isso que esses últimos Exus que eu falei, que são os Exus que trabalham só com a força psíquica, que na verdade todos os graus que eu falei, 3, mas são outros, trabalham com essa força, mas em níveis e características muito distintas, envolvendo o refinar da ética e da moral e da conduta humana, nunca impondo, mas sempre instigando e expondo em todos os níveis, são bem diferentes. Creio que não fica muito, como se diz, difícil distinguir. Já o restante das suas perguntas, meu amigo, eu só posso lhe dizer o que já falei há pouco tempo. Um pouco diferente, mas a mesma coisa. Com licença. É independente da mediunidade. Você não precisa ser médium rico em ectoplasma para você já vir com essa propensão a ter várias excitações. É relativo. Estou lhe sendo sincero. Hoje eu estou um pouco diferente porque, como eu disse, incorporado é um só, eu. Mas nós temos a visita de Urim e Ônix, que não estão incorporados no Edson. É como se eu estivesse lendo um texto. A diferença é que não está em tela, está no astral. É uma frequência de rádio. Você me entende, meu amigo? Sim, entendo. O senhor tem que captar a mensagem. Isso. E trazer a mensagem até nós através do Edson. Muitas das vezes as pessoas elas não perguntam, mas eu gosto de fazer essas perguntas. Mas você não pensa por si só? Sim, mas nós somos uma equipe. Em muitos evangelhos, vários mentores de todos vocês que estão aí já ditaram vários evangelhos aqui e nós nunca falamos nada. Por isso que nós não podemos dizer o mérito é nosso, o mérito é de Deus e do evangelho. É como se fosse telepatia, seu Zé. Você não usa celular? Então, Sim. a nossa telepatia seria o seu celular. Uhum. A diferença é que está um aparelhinho no meu ouvido, para ficar mais simples e visual. Celular, posso dizer, Sim. espiritual. Isso, meu amigo, não é nada de evolutivo, isso é trabalho, proposta. Então, Nós já tivemos várias vezes aqui, e mentores das pessoas que nos assistem
De uma hora para outra diz, destranca a rua, muda de assunto. E de uma hora para outra ele muda de assunto e fala exatamente algo que cirurgicamente arranca o carnegão de um medianeiro que está nos escutando. Muitas vezes aconteceu isso. E outras entidades. Voltando ao assunto, meu amigo. Excitação. É interessante. Porque se o médium é educado, o que é excitação? É fluxo e refluxo. Sinta o que eu estou falando. Você está dando um passe em alguém. Então você está doando e recebendo. Se você é bem educado, o teu próprio organismo, não racional, mas toda a tua sensibilidade empática, ela dá a cota exata que você deve dar e para, antes que comece a excitação. Isso aí, meu amigo, com todo respeito, é algo um tanto complexo, porque é sensibilidade. Não tem como botar um termômetro, nem uma meditória. Quando começa e quando termina. Calma. Porém, vamos aos extremos. Uma pessoa que já está sexualmente carregada com as suas ilusões mentais. Não é pelo epidídimo cheio de esperma ou porque está ovulando. Não. É porque a sua mente já está entulhada de pornografia ou algo assim. Ela já é precipitada e excitada por si só. Você entende a resposta? Sim. Mesmo que a mesma tenha em seu coração uma boa índole. Tipo, poxa, eu estou me sentindo assim, mas eu preciso fazer a caridade. Quantos e quantos médios, assim como este doutor que você falou, está totalmente certo. Dr. Fritz. E provavelmente ele deve ter falado isso porque ao derredor dele deveria ter vários médiums assim, mas bem intencionados, porém assim. Porque não é uma questão propriamente mental racional, é instintiva. E quando é instintiva, quem paga o pato é a produção da ectoplasmia, é o fluido animal humano. Só que o fluido animal humano é o mesmo do magnetismo do passe. Pensa no que eu estou falando. Por isso que vem a sua pergunta. Se eu estou doando o fluido animal humano junto com a força cósmica e com outras forças do ambiente, também cósmica e da mãe natureza, e se eu não estou de bem comigo mesmo, eu posso ter excitação? Com certeza sim. A diferença é você ter uma excitação e parar. Ou antes de ter, já parar, mas vai o caráter, a conduta e a tua sensibilidade. Por isso que todo o trabalho mediúnico requer sim um certo regime de carne vermelha, de bebida alcoólatra. E até mesmo vale muitas das vezes você fazer amor com a sua mulher uma noite antes, ou com seu parceiro, seja quem for, de que ficar, vamos dizer, se vazando por aí, energeticamente. Nós não temos nada contra o ato sexual. Agora, antes ou depois do ato sexual, o imaginário, o reflexo condicionado, instintivo, punitivo e carente, incisivo e agressivo das tuas excitações mentais mais resolvidas, é isso que perde todo um trabalho espiritual. Muito obrigado, Sr. Augusto. Excelente pergunta.